Não se trata apenas de água doce. Os rios do nosso planeta têm muito mais a oferecer. De lendas antigas a criaturas nunca antes vistas, passando por capturas impressionantes, essas descobertas aterrorizantes em rios vão te deixar chocado para sempre. Número 1. Criatura misteriosa no pântano. Um pescador havia acabado de terminar um bom dia de pesca e estava descansando perto de um pântano. Enquanto relaxava, ele notou algo estranho saindo da água. Ele já tinha ouvido histórias sobre um monstro do pântano, então ligou a câmera discretamente. Uma criatura com corpo lamacento e forma estranha surgiu da água, pegou um peixe e desapareceu de volta para debaixo da superfície. O pescador ficou chocado, mas também se sentiu sortudo por ter visto algo tão raro. Ele decidiu manter o que viu em segredo, para evitar que muita gente viesse perturbar o habitat da criatura. Ele achou melhor deixar que a natureza guardasse alguns de seus mistérios. Número 2. Surpresa pré-histórica. Uma viagem subaquática comum de um mergulhador se transformou em uma aventura inesquecível. Enquanto explorava o oceano, ele avistou uma enorme criatura nadando em sua direção. Parecia um plesiosauro, um dinossauro dos tempos antigos. O animal estranho se aproximou e cuspiu um jato de água em forma de pedra. Confuso e assustado, o mergulhador rapidamente nadou para longe. Felizmente, ele conseguiu capturar tudo com sua câmera e compartilhou o vídeo online, o que deixou os historiadores empolgados. Agora, eles estão investigando se criaturas antigas ainda podem estar vivendo nos oceanos. Número 3. Aparição do Mainfrère. Um passeio de barco normal se transformou em uma aventura quando um grupo de amigos avistou algo extraordinário em um lago. Era o Mainfrère, um lendário monstro do lago que os surpreendeu ao aparecer repentinamente perto do barco. Animados, eles tentaram seguir a criatura enquanto ela nadava rapidamente para longe. Os amigos manobraram o barco na esperança de ter uma visão melhor da besta misteriosa. Mas o Mainfrère foi rápido demais e seguiu em direção a uma parte estreita do lago. Infelizmente, o barco não conseguiu passar pelo espaço apertado e o monstro desapareceu. Embora não tenham conseguido alcançar o Mainfrère, os amigos ficaram emocionados por terem visto o lendário monstro com seus próprios olhos. Número 4. Encontro no Lago do Congo. Um dia tranquilo de um homem em um lago no Congo se transformou em uma aventura inacreditável. Enquanto observava a água, ele viu algo estranho emergir. Parecia uma criatura de histórias locais, uma besta pré-histórica. A criatura era enorme, com um pescoço longo que se destacava acima da água. Seu corpo negro estava coberto de escamas, como uma anaconda gigante. O homem rapidamente pegou sua câmera e tirou uma foto, mas o som do clique perturbou a criatura, que desapareceu de volta na água. Quando as pessoas vieram procurar no lago mais tarde, não encontraram nada além de peixes. A foto do homem era a única prova da misteriosa criatura. Número 5. Ness da Escócia. Por séculos, marinheiros têm contado histórias sobre um dragão marinho. No século XVIII, pescadores escoceses relataram avistá-lo enquanto puxavam suas redes. Agora, pesquisadores encontraram evidências dele na costa da Escócia. Uma câmera subaquática capturou uma forma gigantesca no Mar do Norte. A criatura tinha um corpo longo, dentes afiados e um brilho na cabeça para atrair presas. Ela soltou um rugido tão alto e profundo que abalou os que estavam analisando o vídeo. As pessoas chamaram-na de Ness do Mar do Norte, e todos ficaram se perguntando que outros mistérios o mar profundo ainda pode esconder. Número 6. Criatura misteriosa do lago. Um dia, à beira do lago, se transformou em uma surpreendente aventura para um homem. Enquanto estava perto de algumas grandes rochas, algo na água chamou sua atenção. Na água esverdeada, uma criatura estranha nadou perto da borda rochosa. Ela tinha um corpo arredondado com a cabeça para fora. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. A criatura o encarou com olhos curiosos. O olhar constante dela o deixou assustado. Ele não sabia o que era, e isso o fez sentir ainda mais medo. Com medo de permanecer ali, ele rapidamente se afastou das rochas. Número 7. Dinossauro subaquático. Um explorador subaquático teve mais do que esperava durante um mergulho. Ele configurou sua câmera perto de um recife colorido, mas o que ele gravou foi inacreditável. Enquanto o mergulhador gravava a si mesmo, algo enorme e estranho passou atrás dele 2 vezes. Ele não percebeu na hora, mas quando assistiu ao vídeo mais tarde, ficou chocado.
Duas criaturas enormes com pescoços longos, como algo de um filme de dinossauro, passaram por ele. Empolgado com sua descoberta, o mergulhador não via a hora de retornar. Ele planejou outra viagem para o mesmo local, esperando ver essas misteriosas criaturas marinhas de perto. Número 8. Peixe dentuço. Um dia na praia se transformou em uma aventura inesquecível para um visitante sortudo nos Estados Unidos. Enquanto caminhava ao longo de um pier, ele avistou algo nadando que parecia de outro mundo. A criatura tinha olhos grandes que se moviam e uma boca cheia de dentes que pareciam dentes humanos. Ela nadava graciosamente perto de um poste de madeira, atraindo a atenção de todos. Pessoas se aglomeraram, tanto maravilhadas quanto um pouco assustadas com o que viam. Depois de serem informados pelo público, biólogos marinhos identificaram a criatura como um raro tipo de peixe. Eles o capturaram cuidadosamente e o levaram para um aquário próximo para estudo. Muitas pessoas começaram a visitar o aquário apenas para ver essa incrível criatura. Número 9. Captura gigante de Goliate. Pescadores em um lago tiveram a surpresa de suas vidas quando sentiram algo enorme na linha. Ao puxarem, não acreditaram no que viam. Um imenso peixe-tigre Goliate, diferente dos usuais. Ele tinha estranhas formações parecidas com fios em sua boca e parecia assustador. Os pescadores tiraram algumas fotos rápidas antes de colocá-lo de volta na água, pensando que poderia ser uma espécie rara. Agora, cientistas estão planejando estudar o lago para aprender mais sobre esses peixes incomuns. Número 10. Surpresa no Rio Tamisa. O Rio Tamisa, em Londres, se tornou o palco de uma visão fascinante. Um morador local testemunhou uma criatura estranha nadando no rio. Ela tinha um pescoço longo e um dorso corcunda, parecendo o famoso monstro do Lago Ness. A criatura se movia livremente na água, mergulhando e reaparecendo. Ele não podia acreditar no que via. Quando a notícia do monstro do Tamisa se espalhou, especialistas correram para o local. Eles procuraram no rio, mas não encontraram nenhum rastro da criatura. Número 11. Nadador misterioso de Ranco. Um visitante em Lago Ranco, uma pequena cidade no Chile, capturou uma visão incrível. Ele avistou um grande animal desconhecido nadando em um rio raso perto do lago. O animal era marrom e tinha um corpo longo. Enquanto nadava, expeliu ar pelo nariz, formando bolhas na água. Ele notou uma grande mancha preta perto da cabeça do animal. Ele contou aos moradores locais sobre o avistamento, e a criatura se tornou famosa, embora sua verdadeira identidade permanecesse um mistério. Número 12. Mistério não resolvido. Imagine ver algo estranho na praia que te faz questionar o que existe no oceano. Foi exatamente o que aconteceu com uma banhista, quando ela avistou uma forma estranha nas ondas enquanto estava no pier. Animada, ela pegou seu celular e começou a filmar. A criatura parecia estranha, com um pescoço longo e reto e uma cabeça minúscula no topo. Justo quando ela estava prestes a conseguir uma imagem clara, a criatura desapareceu na água e nunca mais apareceu. Número 13. Encontro com Dugongo. Um dia na praia, se transformou em uma aventura inesquecível para os banhistas, quando algo inesperado chamou sua atenção na água. Um grande e gentil dugongo havia se perdido e nadava próximo à costa. Em vez de entrarem em pânico, alguns homens na água lidaram com a situação com calma. Eles gentilmente guiaram o dugongo de volta para águas mais profundas. Todos na praia assistiram maravilhados enquanto o dugongo desaparecia nas ondas. O dia de praia deles se transformou em um encontro mágico com um dos gigantes mais gentis do oceano. Número 14. Criatura de pescoço longo. Alguns turistas estavam aproveitando a vista enquanto estavam perto de um rio, quando notaram algo estranho próximo a um barco na água. Tinha um pescoço longo e uma cabeça pequena. Movia-se em direção à margem enquanto um barco passava, sem sequer se incomodar com a presença do barco. Antes que os turistas pudessem entender o que era, a criatura mergulhou na água, deixando todos perplexos. As pessoas se perguntam se viram um monstro do Lago Ness, enquanto biólogos marinhos verificavam o rio em busca de pistas, mas não encontraram nada. Número 15. Peixe sem boca. Um pescador teve a surpresa de sua vida quando pescou um peixe sem boca. Ele não conseguia entender como o peixe havia crescido tanto sem uma forma de comer. Depois de procurar cuidadosamente, ele encontrou apenas um pequeno orifício no corpo do peixe. Curioso sobre como o peixe sobreviveu, o homem levou o peixe para casa para observá-lo,
mas infelizmente ele não sobreviveu durante a noite. Essa não foi a única história de peixes estranhos, entretanto. Em Bangalore, outro pescador encontrou um peixe alienígena com uma cabeça grande e boca esquisita. As autoridades locais explicaram que era um peixe mutante e o devolveram à água. Essas capturas incomuns deixaram ambos os pescadores com histórias incríveis para contar. Número 16. Resgate de tartaruga. Um grupo de amigos comemorando um aniversário na praia se tornaram heróis inesperados quando encontraram uma enorme tartaruga marinha de couro presa em um pântano. A tartaruga, longe de seu lar no oceano, estava presa e precisava de ajuda. Eles cuidadosamente levantaram o pesado animal e o carregaram lentamente pela praia em direção ao mar, com a ajuda de alguns locais. As nadadeiras da tartaruga se moveram lentamente a princípio, depois mais rápido à medida que se aproximava da água. Finalmente, com um empurrão gentil, os salvadores assistiram a tartaruga nadar. A ação rápida deles salvou este raro e protegido animal. Número 17. Ningyo, no Japão. O almoço tranquilo de uma família em um resort à beira do lago no Japão se transformou em uma aventura emocionante quando avistaram um peixe estranho no pier. O peixe tinha uma face que parecia quase humana, com olhos que pareciam girar enquanto olhava para eles. Eles se lembraram de antigas histórias japonesas sobre uma criatura chamada Ningyo, que é dita ser metade humana e metade peixe. Animados, correram para contar ao pessoal do resort, mas quando voltaram ao pier, o peixe incomum havia desaparecido. Tudo o que restava era um vídeo no telefone. A família ficou empolgada em mostrar ao mundo seu incrível encontro com uma criatura lendária. Número 18. Segredos do pântano. Um homem local descobriu um segredo enquanto caminhava por um caminho arenoso. Enquanto olhava para a água, viu bolhas e movimento. Houve uma perturbação na água por um tempo, até que, de repente, duas enormes criaturas parecidas com peixes apareceram. Elas se moviam suavemente, sem fazer ondas, como se deslizassem pelo ar. O homem observou maravilhado, enquanto desapareciam sob a água. A história das criaturas do pântano se espalhou pela região e as pessoas começaram a se perguntar o que poderia estar escondido nas águas turvas. Número 19. Cobra peluda. Um vídeo estranho da Tailândia viralizou na internet. Ele mostra uma cobra nunca antes vista, que parecia ter vindo de outro planeta. A cobra, de cerca de 60 centímetros de comprimento, foi encontrada em um pântano em Sakon Nakhon. Mas o que chamou a atenção de todos foi que estava coberta de pelos. As cobras são conhecidas por sua pele lisa e escamosa, então ver uma com o que parecia ser pelos é realmente estranho. O vídeo rapidamente se tornou viral, e muitos começaram a chamá-la de cobra alienígena. O mistério da cobra peluda fornece evidências de uma espécie estranha ainda não descoberta. Número 20. Aranha gigante na caverna. Em uma caverna escura, um corajoso explorador ouviu um barulho estranho. Ao seguir o som, sua lanterna iluminou algo que o assustou. Uma aranha gigante com pernas muito longas, de cerca de 1,5 metro de comprimento. O explorador lembrou-se de histórias sobre aranhas gigantes chamadas Gibafofi da Papua Nova Guiné. As pessoas lá acreditam que essas aranhas são protetoras antigas do mundo subterrâneo. O explorador foi cuidadoso para não incomodar a aranha e lentamente recuou. Ele deixou a caverna com uma história incrível sobre as criaturas que habitam lugares escuros. Às vezes, parece que os monstros mais assustadores das histórias podem ser reais. Número 21. Peixe com cara de elefante. Um trabalhador recolhendo lixo perto de um lago fez uma descoberta incrível. Ele avistou um peixe estranho na água e decidiu pegá-lo. Quando o puxou para fora, teve uma grande surpresa. O peixe parecia um mini elefante. Tinha um corpo longo com listras escuras em um fundo mais claro. Grandes escamas brilhantes cobriam seu corpo como uma armadura, e sua mandíbula inferior se projetava com duas partes parecidas com bigodes penduradas. Impressionado com sua descoberta, o trabalhador levou o peixe às autoridades, que o enviaram a um laboratório para estudo. O peixe com cara de elefante tornou-se um tópico empolgante para os pesquisadores que tentavam entender essa criatura incomum. Número 22. Bunyip, na Austrália. A Austrália é conhecida por seus animais únicos, mas uma aparição deixou todos perplexos. Um morador local continuava notando algo estranho na água, mas sempre desaparecia quando ele se aproximava. Determinado a resolver o mistério, ele instalou uma câmera perto do pântano.
Quando verificou as imagens, ficou chocado ao ver uma cabeça em forma de bala emergindo da água. Ele relatou sua descoberta às autoridades, que identificaram a criatura como um Bunyip, uma criatura das lendas aborígenes. O folclore fala de uma aterrorizante criatura do pântano chamada Bunyip. Eles avisaram todos para ficarem longe do pântano por segurança. A aparição do Bunyip virou assunto da cidade, adicionando mais um capítulo ao histórico australiano de criaturas misteriosas. Número 23. Monstro do rio Yangtze. Turistas na famosa barragem das Três Gargantas, na China, viram mais do que esperavam. Um animal misterioso foi avistado nadando no rio Yangtze, bem na área popular de turistas. A criatura era enorme, com pelo menos 3 metros de comprimento. Tinha um corpo longo e esguio, com uma corcunda estranha nas costas. Eles assistiram maravilhados enquanto a criatura se movia logo abaixo da superfície turva e, de repente, desapareceu. Eles informaram as autoridades que investigaram o rio, mas não encontraram nada. Número 24. Surpresa com crocodilo no lago. Um passeio de barco em um lago tomou um rumo inesperado para um homem. Enquanto ele flutuava, avistou algo enorme descansando perto de uma árvore. Aproximando-se, percebeu que era um crocodilo gigante. O enorme réptil notou o homem e, num piscar de olhos, deslizou de volta para a água, desaparecendo sob a superfície. O coração do homem disparou enquanto ele rapidamente se afastava. Ele sabia que os crocodilos eram predadores. O encontro próximo o deixou abalado, mas impressionado. Ele espalhou a notícia sobre os habitantes escamosos do lago, avisando os outros para terem cuidado ao aproveitar a água. Número 25. Companheiro pegajoso. Um tranquilo passeio de barco se transformou em uma surpresa para um grupo de turistas. Enquanto eles cruzavam as águas, um peixe de repente pulou no barco deles. Era uma truta marrom, mas algo estranho estava preso a ela. Uma criatura parecida com uma cobra. Os turistas rapidamente perceberam que era uma lampreia, um parasita que estava lentamente devorando a truta. Eles decidiram cuidadosamente devolver tanto a truta quanto o passageiro indesejado à água. Depois de separá-los, eles assistiram o peixe nadar para longe sem seu companheiro pegajoso. Número 26. Peixe de dentes estranhos. Durante um programa de vida selvagem, o apresentador fez uma descoberta emocionante enquanto explorava um manguezal. Ele avistou um peixe estranho na água e cuidadosamente o capturou para uma análise mais próxima. Para sua surpresa, o peixe gigante e negro tinha dentes que pareciam dentes humanos. Seus olhos eram diferentes de qualquer coisa que ele já tivesse visto. O apresentador pediu ao cinegrafista que filmasse essa incrível criatura para o seu programa. Após capturá-la, ele gentilmente a liberou de volta na água. A filmagem dessa descoberta estranha se tornou um sucesso, deixando os espectadores se perguntando que outros mistérios podem estar escondidos nas águas do mundo. Número 27. Tubarão no rio. Moradores de Kerala, na Índia, tiveram um grande susto quando avistaram algo incomum em um riacho próximo. Para sua surpresa, um tubarão estava deslizando pela água doce. A criatura marinha, perdida de alguma forma, encontrou seu caminho longe de seu lar no oceano. Nadava na estreita via de água, parecendo confuso com o ambiente ao seu redor. As notícias se espalharam rapidamente e logo uma multidão se reuniu para ver o visitante fora do lugar. Preocupados com o bem-estar do tubarão, os moradores chamaram as autoridades para ajudar. Especialistas em vida selvagem chegaram e cuidadosamente guiaram o tubarão de volta ao mar. O evento incomum se tornou uma lenda local, lembrando a todos as conexões surpreendentes entre diferentes ecossistemas aquáticos. Número 28. Encontro com o monstro do lago. Uma viagem de acampamento de uma garota se transformou em uma aventura que ela nunca esqueceria. Enquanto relaxava à beira de um lago, ela avistou algo enorme movendo-se logo abaixo da superfície da água. Para descobrir o que era, ela segurou um peixe sobre a água. De repente, 2 criaturas estranhas com olhos vermelhos brilhantes apareceram, encarando-a. Ela congelou por um momento e depois rapidamente soltou o peixe. Com um grande splash, uma das criaturas o agarrou e desapareceu, mas a outra permaneceu parada, olhando para ela como se esperasse por mais. A garota e seus amigos se perguntaram se algum tipo de novo monstro do lago poderia estar vivendo naquelas águas e decidiram sair dali. Número 29. Batalha de carpas. 2 pescadores tiveram uma experiência selvagem em um rio agitado. Enquanto tentavam pescar,
Um grande número de carpas começou a pular ao redor deles. A água voava por todos os lados, enquanto os peixes saltavam para fora do rio, esbarrando nos pescadores e causando um pouco de caos. Essas não eram carpas comuns, eram carpas prateadas da Ásia, conhecidas por serem bastante enérgicas e vivas. Os pescadores lutaram para manter o equilíbrio enquanto os peixes continuavam a pular e espirrar. Por fim, os homens decidiram deixar os peixes irem e se afastaram. Eles aprenderam uma lição importante sobre ter cuidado ao pescar. Número 30. Descoberta estranha na costa. Um visitante estava aproveitando o sol quando avistou algo rosado e avermelhado flutuando perto da costa. Quando se aproximou, percebeu que parecia uma enguia gigante. O estranho objeto se movia para frente e para trás com as ondas. Surpreso, ele informou aos guardas da praia, que chamaram especialistas em vida marinha para verificar. A criatura subitamente se moveu, e antes que os especialistas chegassem, escorregou para o mar com um grande splash e desapareceu. Número 31. Carcaça desconhecida de carpa. Um pescador em Qingdao fez uma descoberta surpreendente em uma praia, que deixou perplexo até mesmo um pescador experiente. A criatura incomum tinha uma boca enorme cheia de dentes afiados, mas seu corpo era como o de uma carpa, com barbatanas. Ele carregou as fotos na internet e a aparência estranha da criatura chocou muitas pessoas que as viram. Até mesmo os especialistas tiveram dificuldade em identificar o que era aquele peixe estranho. Alguns pensaram que poderia ser um novo tipo de peixe de águas profundas que foi levado para a costa por uma tempestade. O mistério cresceu porque a criatura estava seca, dificultando o estudo. Número 32. Minhoca Bobbit. Uma viagem de pesca se transformou em uma surpresa assustadora para um grupo de amigos. Eles ficaram animados quando sentiram um puxão na linha, mas quando puxaram a captura, ficaram chocados. O peixe parecia estranho, como se sua pele tivesse sido retirada, e dentro dele havia uma minhoca que o devorara. Eles colocaram o peixe e a minhoca em um pote, mantendo-os longe das outras capturas. Mais tarde, um amigo que conhecia sobre animais marinhos lhes disse que era uma minhoca bobbit e os advertiu a não tocá-la. Rapidamente, eles a soltaram de volta na água, percebendo que era melhor deixá-la em paz. Número 33. Minhoca barbuda. Uma garota e sua mãe tiveram um dia de pesca incomum em Port Isabel, Texas. Enquanto aproveitavam o tempo no cais, a garota sentiu um puxão estranho no anzol. A princípio, pensou que era um pedaço de alga, mas quando puxou, ficou maravilhada. Era uma criatura estranha que parecia uma grande minhoca peluda. Para descobrir o que era, ela tirou uma foto e a enviou para especialistas em vida selvagem. Eles rapidamente identificaram como uma minhoca de fogo barbuda que pode picar se tocada. Após resolverem o mistério, ela cuidadosamente devolveu a criatura para a água e continuou pescando. Número 34. Água borbulhante. 2 amigos estavam em caiaques em um rio quando algo estranho aconteceu. Um deles notou a água se movendo de forma estranha e começou a filmar com sua câmera, na esperança de ver alguns peixes. O que viram foi ainda mais empolgante. De repente, a água começou a borbulhar e espumar. Os amigos assistiram maravilhados enquanto o rio parecia ganhar vida. Após alguns minutos, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Quando mostraram o vídeo para as pessoas na cidade, os locais ficaram surpresos. Eles disseram que uma antiga história falava sobre um monstro do rio que, às vezes, fazia a água borbulhar. O vídeo dos amigos mostrou que antigas histórias podem ter um pouco de verdade. Número 35. Nadador parecido com cachorro. Você já viu um cachorro nadar como um peixe? Foi o que um homem local testemunhou. Ele estava caminhando ao longo de um riacho quando notou algo se movendo debaixo d'água. De repente, uma cauda apareceu acima da superfície. Para seu choque, um cachorro pulou para fora da água. Ele nadou por um longo tempo, sem que sua cabeça aparecesse acima da água. O homem assistiu maravilhado, enquanto o estranho cachorro se sacudia para se secar e corria para a mata. Número 36. Macaco do mar. Quando o sol começou a se pôr, um turista na praia decidiu capturar o belo momento com sua câmera. Enquanto filmava a cena pacífica, notou algo estranho na água e deu zoom. De repente, uma criatura saltou das ondas. Tinha uma cauda e parecia um macaco. O turista assistiu maravilhado, desejando poder se aproximar com um barco.
Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o animal misterioso desapareceu de volta no oceano. O homem ficou se perguntando o que havia acabado de ver. Seu encontro inesperado se tornou uma emocionante lembrança de suas férias na praia. Número 37. Medo no campo. A caminhada de um jovem por um campo se transformou em um encontro assustador. Enquanto ele estava perto de um riacho, viu o que parecia ser um cano se movendo em sua direção na água. Quando se aproximou, percebeu que não era um cano, mas sim algum tipo de criatura marinha desconhecida, com um corpo longo, fino e brilhante. A criatura se movia suavemente pela água. O jovem assistiu em choque, enquanto a criatura chegava à margem e depois se enterrava no campo. O mistério da criatura marinha habitante do campo se tornou uma lenda local, com pessoas sempre de olho para seu retorno. Número 38. Peixe com mãos. O Lago Johnson estava escondendo um incrível segredo quando uma seca fez o nível da água cair e criaturas estranhas emergiram nas pequenas poças, formas de vida que pareciam uma mistura de mãos humanas e peixes. Um morador de longa data que pescava ali há 40 anos ficou maravilhado, dizendo que nunca tinha visto nada parecido. A notícia local rapidamente divulgou a história, e logo cientistas chegaram para estudar esses seres. À medida que as criaturas eram levadas para a pesquisa, começaram a surgir teorias. Alguns achavam que eram uma espécie desconhecida, enquanto outros acreditavam que poderiam ser resultado de mutações genéticas. O mistério das criaturas do Lago Johnson continua a intrigar todos. Número 39. Criatura misteriosa no rio. Pessoas da área vinham contando histórias sobre criaturas misteriosas do rio por anos, mas desta vez, alguém finalmente viu uma de perto no rio Fox. Um pescador estava sentado em seu barco com as pernas na água, quando de repente viu uma criatura estranha nadando nas proximidades. Ela parecia com nada que ele já tivesse visto. Por alguns minutos, o animal misterioso nadou ao redor, parecendo curioso sobre o barco. Então, voltou para as profundezas do rio. O pescador ficou maravilhado, finalmente entendendo por que tantas histórias existiam sobre as maravilhas escondidas do rio Fox. Número 40. Descoberta de caranguejo gigante. A praia estava tranquila, enquanto o zelador fazia sua limpeza usual. De repente, ele avistou o que parecia ser um caranguejo estranho, mas ao se aproximar, seus olhos se arregalaram de incredulidade. Era gigantesco, muito maior do que um caranguejo comum. A criatura tinha garras enormes, que pareciam fortes o suficiente para esmagar aço. O zelador lembrou-se de contos antigos de marinheiros sobre caranguejos gigantes que guardavam reinos submarinos secretos. Pensando que poderia ser uma dessas bestas lendárias, ele tirou algumas fotos e chamou as autoridades. Quando elas chegaram, moveram o caranguejo para um laboratório na esperança de descobrir a verdade por trás dos mitos antigos do mar. Número 41. Silkies. Você já viu uma criatura que parecia uma mistura entre um humano e um peixe? Foi exatamente isso que um homem filmou enquanto usava seu drone subaquático nas Ilhas Orkney, na Escócia. Ele estava explorando as águas turvas quando avistou uma forma misteriosa que parecia uma criatura metade humana, metade peixe, nadando. Lembrou-lhe das velhas histórias sobre selkies, seres mágicos que parecem focas na água, mas podem se tornar humanos em terra. O homem não podia acreditar no que via e se perguntou se havia capturado um verdadeiro selkie em vídeo. Ele ficou animado em adicionar essa descoberta misteriosa às antigas lendas do mar sobre essas criaturas mágicas. Número 42. Criatura não identificada. Você já viu uma criatura com escamas brilhantes e bolhas se formando ao redor dela? Foi exatamente o que aconteceu com um homem que caminhava à beira de um lago. Ele viu algo estranho na água perto da grama. A criatura estava se mexendo e esfregando a cabeça no chão, e bolhas se formavam ao redor dela como se estivesse tentando respirar. Pensando que poderia ser um animal raro, ele cuidadosamente pegou a criatura e a levou para as autoridades locais para ajuda. As autoridades levaram a criatura para estudo, mas não compartilharam o que era ou de onde veio. A descoberta do homem deixou todos curiosos sobre a verdade e se perguntando por que as autoridades estão mantendo informações escondidas. Número 43. Mistério pontilhado no lago. Um dia rotineiro de um homem local à beira do lago se transformou em uma experiência intrigante. Enquanto ele olhava para a água calma, notou algo muito estranho. Uma parte da superfície da água estava coberta por pontos pretos.
Eles se destacavam claramente na água, cercados pelas árvores. Os pontos pareciam formar uma criatura estranha, diferente de tudo que o homem já tinha visto. A verdadeira natureza dos pontos permaneceu um mistério. Número 44. Descoberta de mamute. Um grupo de pescadores Yakuts na Sibéria encontrou algo inesperado enquanto pescavam em um rio. Eles viram algo enorme saindo do permafrost derretido. Quando se aproximaram, perceberam que era uma presa de mamute. Parecia ter milhões de anos, preservada no solo congelado. Eles trabalharam arduamente para trazê-la cuidadosamente para o barco. Depois, venderam a descoberta às autoridades e, em troca, ganharam muito dinheiro. Número 45. Avistamento de Ogopogo. O lago Okanagan, no Canadá, guardava um segredo que foi acidentalmente capturado por um visitante. Enquanto ele gravava a bela paisagem, uma criatura que correspondia à descrição do lendário Ogopogo apareceu. No folclore canadense, este misterioso monstro do lago é dito habitar essas águas. Ele emergiu brevemente antes de desaparecer sem deixar rastros. A notícia do avistamento do Ogopogo se espalhou rapidamente. Enquanto alguns acreditaram que era prova da lenda, outros permanecem céticos. A foto fez todos falarem novamente sobre o antigo mistério do que pode estar escondido no lago Okanagan. Essas descobertas aterrorizantes mostram que nossos rios, lagos e oceanos ainda guardam muitos mistérios esperando para serem revelados. Seja um monstro lendário ou uma criatura estranha, sempre há algo novo a ser descoberto nas águas profundas. Deixe seu like se tiver gostado e continue por aqui assistindo a um desses vídeos que estão na sua tela. Até a próxima, pessoal!